Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. É bom, de vez em quando, termos um período de férias. É bom, de vez em quando, de descansar um pouco e ter assim um período em que estamos mais relaxados. Falando fisicamente, é importante todos nós tomarmos ou termos assim um período de descanso. Sim, aliás, a Bíblia nos diz que temos que usar o sábado como um dia de descanso no nosso trabalho, mas o sábado, está claro, é um dia de uma oportunidade de usarmos esse tempo para estarmos próximo de Deus. Mas o que eu estou a falar acerca é de termos assim um período em que estamos relaxados, estamos descansados e ter, digamos assim, como umas férias ou um período de descanso. Um período mais casual. Viver assim por uns diazitos, um período assim mais à vontade, mais casual. Mas temos que ter muito cuidado que essa atitude de ser casual não afete a nossa atitude espiritual. Porque espiritualmente não podemos ter uma atitude casual para com Deus. Irmãos, nós temos uma luta em 3 frentes. Sim, temos uma luta contra Satanás, contra o mundo espiritual maligno. Sim, temos uma luta contra as influências do mundo, do mundão. E, em terceiro lugar, temos uma luta que é contra a nossa própria fraqueza, as nossas próprias coisas físicas, carnais que temos que vencer. E por isso, existe um grande perigo espiritual que é quando nós nos relaxamos ou ficamos, digamos assim, casuais no ambiente, no nível espiritual. O Sr. George Barna, que é um pesquisador americano e que tem um jornal mensal com pesquisas que ele faz mensalmente, escreveu um livro em 2009 e em 2009 nessa revista dele mensal produziu uma entrevista e nessa entrevista ele mencionou acerca do seu livro que ele escreveu, que é intitulado As 7 Tribos. As 7 Tribos. E ele mencionou que existem 7 tribos, e o título é 7 tribos, quem são, o que essas tribos acreditam e porque é que isso é importante. E ele identificou essas 7 tribos como: primeiro, cristãos casuais. Segundo, cristãos cativos. Terceiro, mormons. 4, judeus. 5, panteístas. E 6, céticos. É importante observar que a primeira tribo que ele identificou é cristãos casuais. E por isso hoje, queridos irmãos, eu quero rever alguns pontos que ele mencionou nessa entrevista e depois, comparando com algumas escrituras, analisar o que devemos fazer para não ficarmos casuais espiritualmente.
Vou então rever alguns pontos principais na entrevista que ele fez. Nessa entrevista, diz que há 7 tribos, como mencionei, e vocês sabem qual é a maior dessas tribos? Ele mencionou 7. Cristãos casuais, cristãos cativos, mormons, judeus, panteístas e céticos. O interessante é que a maior tribo, isto está claro, são dados que ele fez de pesquisas nos Estados Unidos. Mas é bem possível que no seu país tenha estatísticas semelhantes. Talvez hajam outras tribos, por causa de situações diferentes culturais, mas o interessante aqui é que ele disse que a maior tribo nos Estados Unidos é os cristãos casuais. E ele disse que isso representa 66% da população. Isto é, 2/3 da população americana são cristãos casuais. E depois dele disse, os outros 33% são 16% os cristãos cativos e 11% os céticos. O que faz um total até, dentre esses 3 grupos, dessas 3 tribos, como ele mencionou, de 93%, que deixa simplesmente 7% para os outros 4%. Isto é, para os mormons, os judeus, os panteístas. E por isso, irmãos, estamos agora a ver aqui que ser cristãos casuais é um assunto importante para abordarmos, porque existe uma grande proporção da sociedade que são dentro deste tipo de pessoas no cristianismo. E se isso é o que acontece nos Estados Unidos, é bem provável que no Brasil ou no seu país sejam umas estatísticas semelhantes, que uma grande proporção dos cristãos sejam cristãos casuais. Ou, digamos assim, grande proporção das pessoas religiosas sejam religiosas de uma maneira casual. Então, o que é esses cristãos casual? Como é que ele os definiu? Ele definiu esses como pessoas que estão minimamente ativas como cristãos nascidos de novo. Quer dizer, que estão minimamente ativos. Ou, por outro lado, que estão moderadamente ativos. E depois ele explicou um bocadinho mais detalhe o que isso significa. Ele disse que é fé em moderação. E depois o homenzinho que fez a entrevista perguntou, mas o que é isso? Ele disse, é aqueles que têm sentimentos religiosos, mas que não põem uma prioridade na fé. Agora já estamos a entender um bocadinho melhor. Sim, são cristãos, mas não põem uma prioridade na fé. Quer dizer, que a fé não tem esta prioridade, digamos assim, de importância na vida. E depois o entrevistador perguntou mais algumas coisas e ele diz, bem, pondo de outra maneira, o cristão casual é aquele que pode ser, ou pode vir a ser, o que ele estima ser.
o que depois explicou dizer que é uma pessoa que quer ser uma boa pessoa, quer ser uma boa pessoa na família, quer ser um bom empregado numa empresa. Quer dizer, tem estas coisas do que uma pessoa estima ser. Estima ser uma boa pessoa, estima ser um bom empregado, estima ser um bom chefe de família ou uma boa membro da família. Mas, isso é desde que não tenha que defender publicamente a sua posição religiosa ou social ou moral. Por isso, por outras palavras, isso é uma pessoa que tem uma intenção de fazer o que é bom. E faz, tanto quanto possível, o que é bom. Mas não está muito investido na fé. Isto é, não está pronto a investir a sua vida na fé. Quer dizer, que é uma pessoa que não tem uma coluna forte, uma posição forte na sua fé, quando há conversas de assuntos de moralidade. Sumando isto de outra maneira, a motivação principal dessas pessoas, embora talvez não queiram dizer que seja isso, mas a motivação principal dessas pessoas que são cristãos casuais é que têm um desejo de ter uma existência em paz e agradável. E por isso, estão a fazer o máximo que podem para ter oportunidades na vida de felicidade e alegria, sem minar ou debilitar, da maneira que eles entendem, o relacionamento que eles têm com Deus. Quer dizer, bem, eu posso fazer para ter um relacionamento com Deus. Por exemplo, Jesus me ama, mas eu faço o que eu quero. Mas Jesus me ama. E para o mundo, de uma maneira geral, isto soa razoável. Não é assim tão mau, então. Não é assim tão mau. Porque é uma pessoa que está a tentar ser boa pessoa, está a tentar a ser uma pessoa agradável e, não se precisa estar envolvida em confrontação, em questões com outras pessoas. Evita isso. Mas aí existe um perigo. Um perigo. Perdão. E o perigo é o seguinte: o que é que Deus diz? O que é que Deus diz acerca de uma sociedade que tem esta atitude? Porque, ao fim de contas, esta atitude vai afetar a Igreja de Deus. No livro do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, vê-se eras da Igreja. Vê-se 7 eras da Igreja. Sim, pode-se ler, pode-se entender de outra maneira, mas uma das maneiras de se entender é que são eras que a Igreja viveu, ou vive, e
a última era, o último período da igreja, que é no capítulo 3, começa no versículo 14, está a falar que é a igreja em Laodiceia. E por isso diz ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Aquele que é o Jesus Cristo, o soberano, e diz assim: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Eu conheço o que vocês fazem. E, queridos irmãos, precisamos de entender que o que as pessoas fazem muitas vezes são influenciadas pela sociedade à nossa volta. E por isso está a falar à Igreja de Deus durante este período final, antes da vinda de Cristo, e que diz: conhece as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Quer dizer, és morno. És assim no meio. No meio da estrada. No meio, sim, quer ser boa pessoa, mas não preciso estar muito comprometido a Deus, desde que eu esteja a fazer suficiente. Está tudo bem. Está tudo bem. Queridos irmãos, isto é o que existe na sociedade hoje. Isto é 2/3 da população mundial hoje em dia que são cristãos têm esta atitude de acordo com estas estatísticas. Pode isto afetar a nós? Sim, pode. Veja como depois diz aqui, por exemplo, no versículo 16. Assim, porque és morno, e nem és quente nem é frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Queridos irmãos, quando você vomita, quando você está doente, está mal, tem uma indisposição, e está agoniado, e quer vomitar, não é uma condição agradável. E quando Deus diz que é da maneira que Ele se sente para com estes cristãos que são casuais, que são mornos, então Deus tem claramente um problema com esta atitude espiritual. Veja, por exemplo, aqui no versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos irmãos, temos que ouvir isto, porque nos afeta. Nos afeta. Queridos irmãos, sim, fisicamente é bom de vez em quando ter um período de relaxamento, de descanso e isso. Mas precisamos ter cuidado que isso não seja a um nível espiritual. Sim, não quer dizer que, embora você esteja comprometido, você está a forçar a outros para serem como você é. Não. Não é o que eu estou a dizer. Mas eu estou a dizer que, internamente, para nós mesmos, espiritualmente, temos que ter uma prioridade e pôr Deus primeiro na nossa vida. Deus tem que ser primeiro, não é segundo, não é terceiro, tem que ser primeiro, tem que ser o número 1. Vejam aqui em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 49. Lucas capítulo 12, versículo 49 a 53. Diz assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e quem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quando me angustio até que o mesmo se realize. Sim, Jesus Cristo tinha que sofrer um sofrimento.
supões vocês que vim, está a dizer Jesus Cristo, que vim para dar paz à terra? Vocês pensam que eu vim para a terra para trazer paz à terra? Não. Eu vos afirmo, antes, divisão. Como pessoas perguntam, como é que pode haver divisão na Igreja de Deus? Jesus Cristo disse, por que eu vim para a terra? Para trazer paz? Não, para fazer divisão. Porquê? Porquê? Diz assim, versículo 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Vai haver divisão na casa. O ensino de Jesus Cristo. Quando uma pessoa põe esse ensino e dizer, eu vou ter que praticar e vou ter que ter esta força, esta coluna vertical que me vou manter espiritualmente limpo, o mundo não gosta. O mundo vai dizer, você é uma seita. Por quê? Porque a maioria do mundo são cristãos casuais. Querem ser boas pessoas, querem ser bons membros da família, querem ter um bom emprego. Mas a prioridade de Deus toma segundo lugar. E isto está errado. Aí está errado. Queridos irmãos, é importante não confundir isto, porque nós, na Igreja de Deus, não estamos a tentar vender ou forçar o mundo. Deixa-me pôr isto em palavras simples. Nós, na Igreja de Deus, não estamos a tentar salvar mais almas. E você pode dizer, como é que pode ser isso? Irmãos, lembrem-se que Cristo é o Salvador. Não é você e não sou eu. É Cristo. A nossa responsabilidade hoje, sim, quando Jesus Cristo vier de novo para a terra para salvar o mundo, nós vamos ajudá-lo a fazer na missão dele. Mas a missão dele hoje em dia, que dá à Igreja, não é para salvar o mundo todo. Leiam comigo, se faz favor, em Mateus 24, versículo 14. Mateus 24, versículo 14. Está a dizer, e será pregado, está a falar do tempo do fim, e será pregado este evangelho do reino. Vai ser pregado no mundo todo a boa nova do reino de Deus. Queridos irmãos, é o que nós estamos a fazer. Estamos a pregar a boa nova do reino de Deus. Para quê? Leia aqui, no versículo 14. Agora vou ler assim, de uma maneira que as pessoas pensam que é o que está aqui escrito. Okay? As pessoas pensam. Está aqui escrito, diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para salvar mais almas. Mas não é o que está escrito, irmãos. Não é o que está escrito. Diz, será pregado o evangelho, isto é a boa nova do reino de Deus. Não está a falar a boa nova de Cristo. Sim, vai ser pregada a boa nova de Cristo. E tem sido pregada a boa nova de Cristo, mas não tem sido pregada a boa nova do reino de Deus. E nós temos de ter que pregar, além da boa nova de Cristo, a boa nova do reino de Deus. Porquê? Para salvar mais almas? É isso que a sua Bíblia diz aqui no versículo 14?
leia com os seus próprios olhos. Não é o que eu estou a dizer, não é o que o Jorge Campos está a dizer. O que eu digo não tem valor nenhum. O que importa é o que a Bíblia diz. Abram a vossa Bíblia e leiam. Para testemunho a todas as nações. Queridos irmãos, nós pregamos, sim, temos uma responsabilidade de pregar. E, queridos irmãos, nem todos nós somos uma boca, porque somos parte do corpo de Cristo, mas nem todos os membros do corpo de Cristo são bocas. Senão seria um corpo muito esquisito que só tem bocas. Não tem dedos, não tem mãos, não tem fígado, não tem rins, não tem coração, não tem ombros, não tem joelhos, não tem dedos de pés, não tem cotovelos, não tem nada, só são bocas. Está claro que não é. Você pode ser um cotovelo no corpo espiritual de Cristo, você pode ser uma mão no corpo espiritual de Cristo, você pode ser um fígado, pode ser um estômago, pode ser uma vesícula, pode ser um cotovelo. Mas todas essas partes fazem uma função para que o corpo possa funcionar e que a boca fale. Então qual é a sua responsabilidade? Sim, nós temos uma responsabilidade a pregar o Evangelho do Reino de Deus. E como disse, nem todos somos uma boca. Então qual é a sua responsabilidade? E qual é a minha responsabilidade? Sim, vocês têm várias habilitações, têm vários talentos, têm várias coisas a fazer. Talvez vocês sejam um eletricista, talvez vocês sejam um mecânico, talvez sejam um técnico de computadores, talvez sejam um programador, seja o que você é. Vocês têm as suas habilidades. Dentro dessas habilidades, dentro dessas profissões, dentro dessas responsabilidades que você tem, que Deus deu a você na sua vida, você tem que ser uma luz. Mateus 5, versículo 14. Mateus 5, versículo 14. Mateus 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Onde é que você é uma luz? Talvez você seja uma luz na escola, porque é um professor ou uma professora. Talvez você seja uma luz no banco, porque você é um funcionário do banco. Talvez você seja uma luz numa empresa que vende livros, numa livraria, numa empresa que repara automóveis. Você seja um exemplo, seja uma luz. E assim você, através dessa função, você está a pregar a boa nova do Reino de Deus. Porquê? Porque pessoas vão perguntar, mas você é diferente. E eu disse, sim, sou diferente, sou um cristão, aplico os ensinos que Cristo nos deu. Mas eu também sou um cristão. Bem, você disse que eu sou diferente, por isso há uma diferença na maneira que eu aplico. Porque o que é você é diferente? Olha, nesse caso é uma coisa, eu guardo o sábado, simplesmente. Eu guardo os mandamentos da lei de Deus. Tenho cuidado como falo. Por exemplo, aqui na oficina, onde estou a trabalhar como mecânico, não uso palavrões. Não uso palavras sujas, digamos assim. E sou diferente. Porque tenho cuidado com a minha boca. Sou uma luz nessa maneira de me conduzir. E assim estamos pregando a boa nova do Reino de Deus. Porque depois vão dizer, mas o que é que tu acreditas? Eu acredito que Jesus Cristo vai voltar para a terra para estabelecer o Reino de Deus na terra. Por isso, somos uma luz. E por isso é que diz aqui no versículo 15, nem se acende uma candeia, isto é uma lâmpada, uma luz, para colocá-la debaixo da mesa ou debaixo da cama. Não. Mas no velador, vamos pôr assim no teto, para se ver, para dar luz ao quarto.
para iluminar a todos que estejam em casa. Assim, dessa maneira, brilhe também a sua luz espiritual diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E assim você está a pregar o Evangelho do Reino de Deus através de quê? Da luz que você está a dar, através das suas boas obras, através das suas palavras que são limpas, que não usa palavrões, que tem respeito às pessoas, que não maltrata as pessoas, que não fica assim chateado e zangado assim, e arrebenta assim facilmente. Você é controlado e as pessoas veem, mas você é diferente. E então assim as pessoas podem glorificar o Pai. Podem glorificar o Pai. E vão glorificar o Pai, talvez não hoje, mas no dia em que vierem a ter conhecimento, vão dizer, agora entendo porque é que ele, ou porque é que ela, era diferente. Porque estava a seguir e a aplicar a guia do Espírito Santo de Deus. Estava a ver de uma maneira diferente. E por isso, quando se aproximam de nós e fazem perguntas, temos que responder a essas perguntas de uma maneira correta. Vejam aqui em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Versículo 15 a 16. E diz assim: santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, estando sempre preparados. Você está preparado? Propõe a sua religião como uma prioridade, porque não é um cristão casual. Você está preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em você. Porque você vai dizer, não, eu faço isto porque... Por que você não faz isso? Porque eu sei que isto é correto. Mas Deus não existe. Deus existe e vai haver um julgamento e por isso tenho que fazer... Como é que você sabe? Como é que você tem esperança que vai estar tudo direitinho ao fim disto tudo? Você tem que estar pronto para responder a razão da esperança da maneira quando lhe perguntarem. Versículo 16. Fazendo, isto é, respondendo, todavia, com quê? Com mansidão e temor. Você responde com mansidão e temor? Com boa consciência. Sim. Não vai ter uma consciência, olha, eu disse isto de uma maneira mal, não devia ter dito, depois tenho esta culpa, sinto-me culpado porque não disse corretamente. Vou dizer isso com mansidão e temor para ter uma boa consciência. Não vou ter uma consciência má. Porquê? Porque fiz isto da maneira correta. E assim fui uma luz. De modo que, naquilo que falam contra vós outros, sempre dizem, não gosto da sua religião, porque é uma seita, isto, aquilo, dizer o que dizem. Fiquem envergonhados. Os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, os que estão a dizer mal do seu bom comportamento, da sua boa luz. Estão a dizer mal de você, mas quando olham para a luz, só veem que é uma boa luz. E então ficam envergonhados. Queridos irmãos, precisamos de entender que não podemos estar a vender, a puxar, a forçar, a puxar pela boca abaixo das outras pessoas o que nós queremos. Não podemos fazer isso. Quantas pessoas pensam, eu tenho que salvar o mundo, tenho que dizer isto, tenho que puxar isto pela boca abaixo da outra pessoa. Não, não, não. João 6, 44
diz. João 6, 44 diz. Diz assim: ninguém pode vir a mim. Ninguém pode ser um cristão verdadeiro. É o que Jesus Cristo está a dizer. Ninguém pode vir a mim. Se o Pai que me enviou, eu sou o mensageiro, eu sou aquele que fui enviado com uma mensagem para vocês, o mensageiro. No Antigo Testamento seria chamado o Malach, isto quer dizer o anjo do Senhor. Ele foi enviado pelo Senhor, pelo Pai. Ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai traga você para vir a mim. Estão a entender isto? Está a entrar aqui dentro ou não? Queridos irmãos, é preciso entrar isto aqui dentro, aqui. É casca grossa às vezes, não entendemos. Temos que entender que ninguém, queridos irmãos, ninguém, quer dizer ninguém. E por isso não quer dizer, olha, ninguém exceto a pessoa com quem eu estou a falar. Não quer dizer ninguém exceto essa pessoa que eu estou a tentar provar isto ou aquilo a ele ou a ela. Diz, ninguém pode vir a mim. Quando você está a explicar estas coisas, se a mente da pessoa está fechada, a pessoa não vai compreender, não vai entender. E então você vai imediatamente reparar, vai ver que essa pessoa não está a entender. E você pode puxar e tentar puxar pela boca abaixo da pessoa e não tem jeito. Por quê? Porque a pessoa não está a ser chamada. Não está a ser chamada. Só Deus, Pai, é que pode chamar uma pessoa. Como diz, ninguém pode vir a mim senão pelo Pai, se não lhe for concedido, como diz no versículo 65. Ninguém pode vir a mim. Ninguém. Conforme Deus abre às pessoas a mente para entenderem, depois as pessoas têm este milagre, recebem este milagre, começam a entender a verdade. Veja aqui em Mateus 16, versículo 15. Mateus 16, versículo 15. Mateus 16, versículo 15. Mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Ele respondeu Simão Pedro. Disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus Cristo disse, isto é um milagre de Deus. Porque não foi sangue e carne que te explicou isso, mas foi o milagre de Deus que está a abrir a tua mente para ver e para entender. Isto é muito forte, irmãos. Isto é muito forte. Requer um milagre de Deus. E conforme Deus abre a nossa mente, abre a mente das pessoas, nós podemos pregar a essas pessoas a boa nova. Mas o que as pessoas não entendem é que o mundo está cego. O mundo hoje em dia está cego. Cego, não vê nada. Veja em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Paulo está a descrever aqui acerca dos israelitas. Mas, irmãos, Deus não está a discriminar, tal como é verdade para os israelitas, também é verdade para o resto dos brasileiros e dos portugueses, e dos moçambicanos e dos angolanos e dos chineses e dos japoneses e dos russos e dos alemães, etc. Pergunto, pois, no versículo 1 de Romanos 11, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado este povo? Sim,
Está aqui a falar do povo israelita. Mas, como eu disse, isto é aplicável a todos. Por isso, quer dizer que Deus rejeitou os brasileiros? Quer dizer que Deus rejeitou os angolanos? Quer dizer que Deus rejeitou os moçambicanos? Quer dizer que Deus rejeitou os portugueses? Ou os chineses? Ou os alemães? Ou os italianos? Ou os gregos? Não. De modo nenhum. De modo nenhum. Não. Pois diz assim no versículo 7, que diremos então? O que Israel busca? Que diremos então? O que os brasileiros buscam? O que os angolanos buscam? O que os portugueses buscam? O que os moçambicanos buscam? Isso não conseguem encontrar. Mas aqueles escolhidos e eleitos por Deus encontram. Aqueles poucos. Aqueles que são o sal da terra. Ora, o sal é um grão aqui, e outro grão acolhi, e outro grão lá. São poucos. São poucos. Mas a eleição, isto é, os escolhidos de Deus, entenderam. Entendem. Compreendem a verdade. Mas o resto dos brasileiros, o resto dos portugueses, o resto dos angolanos, exceto um ou outro aqui que foi eleito por Deus, não é que são melhores pessoas, é que por Deus os chamou agora. Decisão do Pai, Ele é o oleiro, Ele é que escolhe, Ele decide, é a decisão dEle. Os outros vai escolher depois, como vamos ver. Os eleitos entendem. O resto do mundo, que é 99,99999% do resto do mundo, não entende porque estão cegos. 99,99999% dos brasileiros não entendem. 99,999% dos moçambicanos não entendem. 99,99999% dos angolanos não entendem. Exceto aqueles, um aqui, outro ali, outro acolá, que são eleitos, entendem. Queridos irmãos, é um milagre conhecer a verdade. É um milagre entender isto. E depois diz, no versículo 26 do mesmo capítulo, este endurecimento é em parte, é temporário, porque depois, diz assim, versículo 26, todo Israel será salvo. Este entendimento, este endurecimento do coração é temporário, porque depois, na segunda ressurreição, quando vierem a ter conhecimento da verdade que hoje não entendem, vão ter a oportunidade de ser salvos. Queridos irmãos, o cristão casual é aquele que não está a investir na sua fé. Você está investido na sua fé? Ora, isso não quer dizer que você está a puxar a doutrina da igreja na boca das outras pessoas, porque se as mentes deles estão fechadas, você está a desperdiçar a sua energia. Mas você precisa estar investido na fé. Isto é, você precisa estar comprometido na fé. Vejam aqui em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Versículo 13 a 21. Está aqui um homem
com grande avareza, quer ter dinheiro, e depois diz, olha, isso é uma loucura. Porque você pode ter todo o dinheiro, mas se você não é rico para com Deus, esse dinheiro não vale nada. Como diz no versículo 21. Ou no versículo 20. Mas Deus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? E por isso precisamos de pôr uma prioridade na nossa vida às coisas espirituais. Não podemos ser cristãos casuais, espiritualmente. Requer fazer uma escolha. Depois as pessoas estão ansiosas por isto e por aquilo, por as coisas físicas. Continua aqui na explicação em Lucas 12. E depois diz no versículo 31, buscai antes de tudo o reino de Deus. E por isso diz, vocês que entendem isto, não tenham medo. Porque nós, os que entendemos isto, não é porque somos melhor. É porque somos um rebanho pequenino, como diz no versículo 32. Porque o vosso Pai agradou a Ele de dar a vocês o reino primeiro. Vai dar aos outros depois, quando se arrependerem, quando vierem a entender mais tarde. Mas agradou, decidiu Ele dar a vocês, que estão a entender, primeiro. Por isso, não tenham medo, rebanho pequenino. Mas busquem o reino de Deus e a sua justiça hoje. E por isso precisamos estar investidos neste caminho. Qual é a sua prioridade na vida? Chegava a perguntar, esteve Jesus Cristo investido neste caminho? Está claro que esteve, porque veio para a terra e deu a vida dele por causa disso. Isso é ser investido no caminho. Ele não foi um cristão casual. Ele estava investido. E por isso precisamos de fazer disto a nossa vida. E por isso é que diz no versículo 35 de Lucas 12. Diz assim, estejam prontos, sejam um servo vigilante, estejam o vosso corpo cingido, estejam as lâmpadas acesas, quer dizer, estejam prontos. Estejam prontos. Estejam quentes para com Deus. Você está pronto? Você tem a lâmpada pronta? Está a dar a luz? Você está a observar? Está sendo vigilante, como diz no versículo 37? Você está vigilante? Você está entre aqueles que estão vigilantes? Vigilantes de quê? Sim, vigilantes das coisas que estão a acontecer no mundo, mas vigilantes da nossa atitude espiritual para que não sejamos cristãos casuais, mas que sejam mesmo comprometidos ao caminho e estejamos investidos no caminho espiritualmente. E por isso é que lemos em Apocalipse 3. As pessoas dizem, olha, eu sou rico, mas você não tem nada, porque é pobre. Apocalipse 3, versículo 17. E não está aí a falar de dinheiro, está a falar de riqueza espiritual. As pessoas pensam, olha, eu sou rico, tenho este conhecimento, esta sabedoria, tenho isto e aquilo, eu sei isto, sei aquilo, sei aquilo outro. Torna-se uma vaidade intelectual. Torna-se uma vaidade intelectual. Ora, temos vaidade intelectual ou estamos comprometidos?
Vejam em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Aí está uma escritura muito importante, em 2 Pedro, capítulo 1, que demonstra como devemos estar investidos, comprometidos. Porque diz assim, no versículo 3, pelo seu divino poder, isto é, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nos foram dadas todas as coisas que nós necessitamos para que estejamos a trabalhar e a vencer, mas temos que nos esforçar, temos que estar comprometidos, temos que pôr uma prioridade nisto na nossa vida, para nos conduzir à vida eterna e à piedade, isto é, de ser como Deus é. Porque Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. O Pai nos chamou para virmos a ser parte da família dele e para ter a glória que Ele tem como membros da família dele. Por isso, nos foi dado todas as coisas que necessitamos com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito que nos ajuda a santificar, a ser santos, para que nós nos possamos tornar participantes da natureza divina, como diz no versículo 4 de 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, participantes da natureza divina, livrando-nos, como? Com a ajuda das ferramentas do Espírito Santo de Deus, livrando-nos da corrupção das paixões que há neste mundo, paixões carnais. Queridos irmãos, isto requer que estejamos quentes, não é casuais, quentes, comprometidos espiritualmente neste caminho. Por isso, temos que usar toda a diligência. Queridos irmãos, o que é diligência? No versículo 5, por isso mesmo nos reunindo toda a vossa diligência. Temos de ser diligentes. O que é dizer diligentes? É casual? Não. Diligente é quente. É comprometido. É forte. Precisamos ser diligentes. Associar com a nossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, perseverar e vir a ser como Deus, para pormos o amor, irmandade, fraternidade e por o amor, agape de Deus. Quer dizer, nós precisamos ter vigilantes, precisamos ter comprometidos, precisamos de estar comprometidos a este caminho com toda a fé. Pôr estas características de virtudes não é casualmente, mas é com diligência, sendo quentes, não é mornos, quentes, por esta virtude, buscar o que precisamos de aprender e de mudar e de aplicar isso. E como é que aplicamos? Com domínio próprio. Tendo domínio próprio, controle das nossas paixões e vencer estas fraquezas da carne. E assim perseveramos, continuamos nesta luta, perseverando, para virmos a ser como Deus é. Isto é para virmos a ter as características de Deus. Isto é piedade. Ser como Deus é. E com essa piedade, sendo como Deus é, isso nos ajuda a ter amor para com os irmãos, isto é, esta fraternidade, e amor, agape, amor espiritual de Deus. Por isso, irmãos, temos que estar vigilantes. Vejam Lucas 21, versículo 36. Lucas 21, versículo 36. Lucas 21, versículo 36.
21, versículo 36. Vigiai, pois. Queridos irmãos, você pode ser um guarda a vigiar, sendo casual. Faço, não faço, vando, não vale a pena, não faz mal, deixa isto passar. Não, vigiar, pois, a todo tempo. Não é vigiar umas vezes e depois não vigiar. Vigiar continuamente, orando. Porquê? Para que possas escapar das coisas que vão suceder. Queridos irmãos, vão suceder coisas horríveis no Brasil. Vão acontecer coisas horríveis em Angola. Vão ser coisas horríveis em Moçambique. E vocês podem dizer, já aconteceu. Queridos irmãos, isto vai ser terrível. Vai ser terrível. Como nunca antes. Como nunca antes. Para podermos escapar, como? Milagrosamente. Não é o que você faz, ou o que eu faço. É o que Deus vai fazer por nós, para nós escaparmos milagrosamente. E estar em pé na presença de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vier à terra, vamos poder estar em pé, olhar a Ele cara a cara, sem qualquer má consciência, e dizer, eu tentei, esforcei-me e fiz o que pude para estar aqui. Queridos irmãos, nós temos uma porta a caminhar, temos pouca força para entrar por esta porta, mas Deus é grande e poderoso. Temos que fazer tudo o que podemos no contexto espiritual para estarmos vigiantes sempre e não estarmos relaxados espiritualmente. Ora, somos casuais? Sim, fisicamente, de vez em quando. É ok para ter um descanso, para estar relaxado de vez em quando, fisicamente. Mas espiritualmente, não podemos ser casuais. Temos que usar toda a diligência, com todo o nosso esforço, adicionando à fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor, agape. E depois nunca cairemos do caminho. Queridos irmãos, eu oro que Deus possa ajudar a você e a mim, a nós, para sermos verdadeiros cristãos, exibindo sempre, demonstrando sempre o poder do Espírito Santo, sendo fiéis até ao fim.